boa noite. Sejam bem-vindos ao Ceará 2050, o programa da TV Ceará que abre espaço para discutir o futuro do nosso estado para as próximas 3 décadas. Uma iniciativa do governo do Ceará em parceria com a UFC, Universidade Federal do Ceará. Vamos juntos pensar o Ceará que queremos? A sustentabilidade tem ocupado muitas pautas de debates na sociedade atual, principalmente entre empresas e indústrias que procuram os melhores resultados. Os impactos das atividades humanas sobre a natureza já provocaram danos profundos e, se nada for feito, podem agravar ainda mais a qualidade de vida da população. Por isso, deve constar como um dos itens prioritários para o planejamento estratégico. Empresas sustentáveis é a pauta do nosso debate de hoje, com o professor Expedito Parente Júnior, coordenador da plataforma Ceará 2050, e o geógrafo Cândido Bezerra, consultor em sustentabilidade empresarial do Senai. Bem-vindos ao programa. Boa noite, Expedito, Natália. começar aqui com você. Como é que, então, o que é uma empresa sustentável? Bom, a empresa sustentável é aquela empresa que se preocupa com o seu próprio crescimento, seu próprio desenvolvimento, mas sem impactar o meio ambiente e a sociedade de forma negativa, que possa comprometer o seu próprio negócio e o negócio das empresas e o seu entorno no futuro, né? Esse é o conceito principal de sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável, esse termo, ele surgiu aí, ele se popularizou na Eco 92, naquele grande evento para o clima aqui no Brasil, né, que reuniu as principais lideranças do mundo inteiro, lá no Rio de Janeiro. E isso se disseminou, ou seja, a gente que vem dessa geração que cresceu, né, nesse conceito de sustentabilidade, a gente percebe que isso foi um aculturamento a nível mundial, né? Começou com o propósito de clima, mas hoje ele vem se aperfeiçoando esse conceito, né? A sustentabilidade ela passa a não ser apenas um aspecto climático ou ambiental, e hoje permeia mais de 20 critérios, né, envolvendo a sociedade, envolvendo o meio ambiente também, envolvendo aspectos éticos, aspectos legais. E as empresas estão incorporando isso como elementos de competitividade, né? E as empresas que pautam seus processos, seu negócio sobre esses conceitos, elas são consideradas empresas sustentáveis. Por que é importante a empresa hoje ser sustentável? Olha, eu costumo falar sempre que a questão, essa palavra sustentabilidade, inclusive, ela é bem ampla, né? Então, uma empresa que ela pensa, tem um propósito de longo prazo, ela naturalmente ela tende a buscar ser sustentável, senão ela não permanece no mercado, né? Ela até pode ganhar alguma coisa durante algum tempo, mas a longo prazo, médio e longo prazo, ela vai perder competitividade e o mercado está mudando também, tem isso, né? Então, a empresa, ela buscar ser sustentável é uma questão, inclusive, de sobrevivência de mercado para ela, certo? O modo que nós consumimos está mudando e isso muda tudo, né? Eu costumo dizer sempre que a mola mestra, né, de todo o sistema é o consumo. E na medida que as pessoas começam a mudar essa sua percepção em relação ao que ela vem consumindo, a forma como ela age, como ela se mantém na sociedade, é natural que as empresas venham a reboque, porque elas têm que atender o quê? É o cliente, né? E o cliente é que vai determinar realmente essa questão. As pessoas, então, compram essa ideia das empresas? Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade, à medida que ela vai evoluindo, ela vai mudando a sua percepção em relação a essa questão. E isso, se as empresas não tiverem atentas, antenadas a essa mudança, elas vão perder competitividade e naturalmente vão saindo do mercado. Eu digo até que é uma espécie de seleção natural, né, do próprio sistema, na evolução do sistema. Aquelas, naturalmente, que não percebem isso, elas vão... E aqui nós temos no Ceará, por exemplo, casos muito interessantes, né, que a gente pode até citar. Por exemplo, nós temos o case aqui da indústria lagosteira, no estado do Ceará. Nós, no estado do Ceará, na década de 80, era um grande exportador de lagosta, de pescados em geral, mas lagosta específico. E hoje nós não estamos aí nem em 5º lugar no Brasil. Mas por quê? Porque nós estávamos utilizando um recurso natural
acima do seu limite de recuperação, né? E com isso nós passamos aquelas empresas na época, né, por uma questão até de negócio, não percebia a sustentabilidade do seu negócio, elas achavam que estavam ganhando muito dinheiro a curto prazo, mas a médio e longo prazo, elas acabaram, muitas fecharam, né, não tinha, porque a lagosta não é que não deixou de existir, ela continua existindo, mas o tamanho comercial da lagosta, ela não tinha não dava mais para pescar, né, para aquele tamanho comercial dela. E aí isso faz com que muitas empresas fechassem. Então, quer dizer, cadê a sustentabilidade nisso, né? Então, o empresário, tudo que nós consumimos, na verdade, né, vem do meio natural, né? É um recurso que veio do meio natural e que a gente transforma isso em produto, né? E à medida que o industrial, principalmente, que é esse que está no início do sistema, né, que transforma o bem natural em um bem de consumo, ele não percebe esses limites que a natureza nos dá, a tendência dele é a empresa ficar sem aquele recurso, porque vai acabar, e o negócio dele também vai fechar junto. Né? Então, ele tem que ter essa percepção da sustentabilidade de uma forma bem mais ampla. As pessoas estão, assim, as empresas, no caso, e elas estão mesmo preocupadas com isso, e acrescente essa evolução atrás, né, em busca dessa sustentabilidade? Existe um amadurecimento, né? O conceito de sustentabilidade está associado ao conceito de visão de longo prazo. Né? O próprio, se olhar a definição literal das palavras, sustentabilidade, longo prazo, são conceitos associados, né? E nós temos um problema crônico aqui no Brasil e no Ceará, que as empresas elas têm uma curta expectativa de vida. Então, em geral, não. Né? Eu diria que nós estamos no estágio baixo de maturidade quanto à sustentabilidade, porque as empresas, elas, quando nascem, elas têm seus desafios de curto prazo, a ambiência de negócio não é favorecida aqui no Ceará, de maneira que elas têm tantos desafios que a sustentabilidade ela passa a ser um segundo estágio de desenvolvimento das empresas. Né? Para responder mais quantitativamente a sua pergunta, existe talvez a principal pesquisa sobre a sustentabilidade realizada aqui no Ceará, foi feita em 2017 pela FIEC lá, o Cândido faz parte do sistema FIEC, que é a bússola da sustentabilidade, né? Onde foi feita uma enquete, ou seja, um questionário bastante amplo, com mais de 400 empresas aqui do Ceará, com diferentes tamanhos, tanto micro, pequenas, médias e grandes empresas. E o resultado mostra que numa escala de 0 a 10, eles quantificaram isso, a média do Ceará ficou em 5, né, 5,1. O que isso qualitativamente significava que as empresas, de uma maneira geral, elas conhecem os conceitos de sustentabilidade, até de alguma forma implementam esses conceitos em seus planejamentos, quando tem, mas por algum motivo não conseguem executar. Né? Por algum motivo não conseguem executar. Então, eu diria que nós estamos numa fase inicial aí da implementação desses conceitos. E essa pesquisa ela mostra que também há uma correlação direta entre justamente o tamanho da empresa e a sua maturidade em sustentabilidade. Né? Esse valor de 5 que eu comentei é um valor médio, né? É um valor médio. Empresas maiores têm um conceito maior. Isso mostra por quê? Porque empresas maiores são empresas que estão mais longevas. Né? As empresas não começam, em geral, pequenas, né? Elas começam e vão crescendo. Então, as empresas maiores são empresas que têm mais idade, que teve mais tempo para maturar esses conceitos de sustentabilidade, ao ponto de que, hoje, a sustentabilidade ela pode ser um diferencial de competitividade, como a gente colocou aqui. Né? Ou seja, a escala máxima seria, e eu sou egresso dessa indústria, posso depois comentar, em que usa a sustentabilidade como um instrumento de diferenciação e valor para a sociedade. Né? E nós estamos, de uma maneira geral, longe disso aqui no Ceará. Seria porque é mais caro ser sustentável? É mais caro essa mudança? Ou você já começar sustentável também é mais caro, é mais difícil? Ou implementar isso nas pessoas também é um pouco mais, como a gente vem falando, é lento? Não, pelo contrário, caro é a empresa quebrar, caro é poluir, né? Caro é a desigualdade social, caros são os problemas éticos e legais. Isso é que é caro. É claro que na planilha de custo de uma empresa,
A conta é muito simples, o quanto ela recebe e o quanto ela gasta. Esse número tem que ser o que ela ganha, a receita tem que ser maior do que o que ela gasta, porque senão ela não tem solvência financeira. E aí cabe política pública, aí onde está o Ceará 2050, de tentar internalizar na conta as externalidades positivas trazidas pela sustentabilidade. Né? Vou dar um exemplo aqui bem claro aqui, a indústria de biocombustíveis, que é a indústria que eu sou egresso. Né? Não sou egresso, faço parte dessa indústria. Lá no começo, né, o meu pai foi o pioneiro do biodiesel aqui no Brasil inteiro, né? Partiu aqui de uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e quando a gente foi montar a nossa empresa, isso no começo dos anos 2000, o nosso plano de negócio era redesenvolver uma tecnologia de 20 anos, que era mais caro que o concorrente, que não podia ser comercializado, conflitava com os interesses da grande petroleira, com base na matéria-prima que não existia. Então, ou seja, tudo contra. Contra, para você já começar, você já foi de não, né? Agora, por que essa indústria é a indústria que mais cresce nos últimos 15 anos? Por um simples motivo, porque o combustível era um combustível sustentável. E a gente conseguiu ter a criatividade e a inteligência de conseguir criar, de fomentar uma política pública que perdura aí há quase 20 anos, apesar das mudanças de governo, de internalizar as externalidades positivas. Né? O biodiesel ele gera emprego, ele reduz as emissões de efeito estufa, ele transforma passivos ambientais de resíduos em ativos energéticos, ele gera emprego. E tudo isso, e mais, hoje em dia existem já disparadores tecnológicos que a gente consegue quantificar isso de uma maneira muito mais ágil, de uma maneira muito mais precisa e muito mais assim, just in time, como antes. Né? Então, cada vez mais a sustentabilidade ela deixa de ser algo abstrato e se torna algo mais mensurável. Então, talvez seja uma oportunidade para as empresas sustentáveis, ao contrário do que era há alguns anos atrás. E mais, uma mudança cultural. Né? Os hábitos estão mudando. As pessoas estão percebendo mais valor nas empresas que trabalham dessa forma. Em toda a cadeia. Não apenas o produto ser sustentável, mas toda a cadeia ser sustentável. Né? Aí, as empresas também, elas estão mudando, porque, como a gente já falou, o público está buscando, ou exatamente porque culturalmente é uma tendência que não tem para onde correr? É o seguinte, por exemplo, eu costumo dizer que tem um famoso jargão chamado green is green, né? Verde é verde. Né? A sustentabilidade para as empresas também é algo que pode trazer um ganho econômico, não só pela questão da percepção do consumo, como a gente falou agora há pouco, né? Mas também se ela internalizar isso. Por exemplo, uma indústria que gera resíduo, o que é um resíduo para a indústria? É algo que, de uma matéria-prima que ela utilizou, e no seu processo de produção e que não foi incorporado no seu produto final. Ela sobrou ali, vamos dizer assim, né? É o residual. Então, quanto mais resíduo ela gerar, teoricamente, ela significa dizer o quê? Que o seu processo de produção está sendo mal utilizado. A sua matéria-prima original, ela foi mal utilizada para produzir o produto final. Então, quanto mais bem otimizado o seu processo de produção, melhor aproveitamento das matérias-primas, menos resíduo, teoricamente, ela teria gerando. Descartar. Estaria gerando. Então, o resíduo, eu costumo dizer, o resíduo na indústria, na verdade, ele é um vilão para o meio ambiente e é um vilão também para a questão econômica da empresa, para a competitividade dessa empresa. Né? Então, e é um indicador, inclusive, tem algumas empresas no Ceará, já fazem isso, por exemplo, tem construtoras aqui no Ceará, que um dos principais indicadores de processo produtivo dela é exatamente o quanto que ela gera de resíduo por metro quadrado de área que ela constrói. Então, quanto menos resíduo ela gerar por metro quadrado de área que ela constrói, significa dizer que o processo produtivo dela está muito mais bem utilizado, muito mais bem otimizado, né? E isso faz com que ela se torne mais competitiva também. Né? Então, quando a questão ambiental, que historicamente sempre foi associada a um custo para as empresas, né, se torna algo que, na realidade, traz a melhoria de competitividade, de fato. Né? Lá no Senai, a gente desenvolve vários programas, entre eles tem um que a gente pode destacar aqui, que é o de produção mais limpa. Produção mais limpa é exatamente isso. É identificar, né, esses gargalos, essas gerações, tanto na parte de emissões e efluentes e resíduos que geram impactos para o meio ambiente, aonde a gente pode fazer com que isso possa ser reduzido na fonte, aonde está sendo gerado.
de maneira que se torne algo mais produtivo para a empresa. Outro dia eu estava, uma empresa mesmo daqui de confecção, é um modelo novo de corte de roupa, coisa simples, mas que quanto menos, né, é bom para a empresa, porque não vai perder o tecido, Sim, sim. e é bom porque não vai estar gerando o resíduo, como sem você dúvida. estava falando. E onde aqui o Ceará está, assim, nesse incentivo a empresas sustentáveis? Porque existe esse incentivo, se você ganha selo tal, enfim, quanto menos resíduos você gerar, né? Em que ponto nós estamos de estar estimulando mesmo as empresas a serem sustentáveis? A Federação das Indústrias, lá, a FIEC, ela tem um prêmio de desempenho ambiental. Por sinal, eu estou indo hoje à tarde numa indústria fazer uma avaliação do case dela, né? E todo ano ela premia, né, indústrias que desde pequena indústria, média, dividido em categorias, grande indústria, certo? Nessas práticas de sustentabilidade, e aí entre elas tem reuso de água, a questão da produção mais limpa que eu comentei agora há pouco, educação ambiental, que é muito importante também, e eu diria até que é a base de tudo, a educação ambiental. Né? Então a FIEC ela vem já há bons anos já inclusive fazendo essa premiação para essas empresas, né? E mais recentemente a gente tem uma ideia, ainda está no embrião lá no Senai, de compilar todos esses cases e tudo e transformar isso em uma publicação da federação, né? Onde outras empresas poderiam até utilizar como um benchmark para ela, né? E incorporar essas práticas também. É isso. Então vamos fazer nossa primeira pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.